Eu conversei nessa tarde com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, sobre o imbróglio envolvendo Flamengo, STJD, jogo com torcida e o confronto contra o Grêmio marcado para o próximo fim de semana. Existe a possibilidade e o desejo dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que a rodada do próximo fim de semana seja adiada, mas os clubes colocam na CBF a decisão de tomar esta atitude. De qualquer maneira, o presidente sinalizou uma união importante que está acontecendo entre os clubes do futebol brasileiro, inclusive Inter e Grêmio. E aqui eu explico os detalhes do que pode acontecer nesse futuro próximo do futebol brasileiro. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar o like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para mais um vídeo aqui do A Dupla. Hoje não é um vídeo exatamente apenas para o torcedor do Internacional, e sim para o torcedor do Grêmio e até para o torcedor de qualquer time do futebol brasileiro, porque eu tive uma conversa muito importante na tarde dessa quarta-feira com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, onde ele me detalhou qual o posicionamento do Internacional sobre essa polêmica envolvendo a possibilidade de jogo com torcida pelo Flamengo e a possibilidade de uma união dos clubes que pode resultar em um adiamento, em uma suspensão da rodada do próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eu só relato, e eu trouxe para vocês ontem aqui no Diário do Internacional, que o presidente Alessandro Barcelos, ele ficou sabendo de todo o imbróglio envolvendo a decisão da STJD em não suspender a liminar que autoriza público nos jogos do Flamengo, a possibilidade de união dos clubes e de um movimento buscando a suspensão da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele soube de tudo ontem à noite, na chegada do Internacional, depois da viagem de Recife para Porto Alegre. Imediatamente o Internacional começou a trabalhar nisso, tomar par da situação para ter um posicionamento a respeito disso. E o presidente Alessandro Barcelos me relatou que hoje pela manhã ele, pessoalmente, conversou com diversos presidentes de clubes do futebol brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, para saber qual é o posicionamento da galera, o que a galera está pensando em fazer em relação a essa possibilidade de jogo com público no Campeonato Brasileiro, contrariando o acordo que foi fechado pelos clubes da Série A em um congresso técnico que foi organizado, inclusive, pela CBF. O presidente Alessandro Barcelos relatou, inclusive, que conversou com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Aliás, os dois têm uma relação ótima, a relação institucional com Grêmio e Inter é muito boa, melhor até do que o Inter com outros clubes do futebol brasileiro, o que facilitou esse contato do presidente para que todos tenham uma ideia e um norte para seguir, já que existe um indício de uma união dos demais clubes do futebol brasileiro contra o Flamengo. Bom, aqui eu já relato o que o presidente colheu de informações e me passou de informações sobre o que está acontecendo nos bastidores desse momento no futebol brasileiro. Ele disse que os clubes pensam que a bola nesse momento está com a CBF. Não é hora do movimento dos clubes. Os clubes já pressionaram a CBF, já deram um recado para a CBF do que entendem que precisa ser feito. Entre os clubes está o Internacional e eles entendem que é a CBF que tem que tomar a atitude de fazer com que o Congresso Técnico que definiu que não haveria jogos com torcida, com público no Campeonato Brasileiro em um processo de falta de isonomia, um clube isolado levando torcida para os estádios. É a CBF que precisa impedir isso. E existem duas possibilidades da CBF impedir isso, pelo menos na visão do presidente Alessandro Barcelos. Uma delas é a suspensão da rodada. Isso que está sendo solicitado pelos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Adia a rodada para depois, principalmente depois do dia 23 de setembro. E por que o dia 23 de setembro? Porque no dia 23 de setembro, o STJD vai julgar o mérito da questão. No momento, o Flamengo está autorizado a jogar com público mediante uma liminar. E o julgamento do mérito da questão dessa liminar será no dia 23 de setembro. Os clubes argumentam que não querem que a rodada seja feita com público com base numa liminar. E apenas o Flamengo leve público com base numa liminar, e que a CBF tome uma ação para isso. Quer ter público no estádio? Ok, mas que o STJD então tome uma decisão mais consistente em relação a isso. Julgue de fato, através dos auditores, através de uma decisão do colegiado, essa possibilidade de ter público nos estádios. E aí
aguardam nas próximas 24 horas que a CBF tome uma posição a respeito disso. O recado está dado para a CBF. A bola está com a Confederação Brasileira de Futebol. Eles que precisam agir e, na visão do Inter e dos outros clubes, suspender a rodada e adiar a rodada para depois do dia 23 de setembro. Uma outra possibilidade que é aventada é a CBF pressionar politicamente o STJD para antecipar o julgamento, a data desse julgamento, do dia 23 para essa semana, porque aí se julga o mérito, o STJD define, realmente, os clubes que decidem se podem ou não levar a torcida para o estádio, não é a CBF. E aí o Inter leva torcida para o estádio dele, o Grêmio leva a torcida para o estádio dele, tudo isso já na rodada do próximo fim de semana. É claro que não daria, porque haveria um conflito de tempo por aí, mas essa é uma das possibilidades que é aventada pelos clubes que estão unidos até aqui. E aí o próximo passo que eu toco é exatamente esse processo de união dos clubes. O presidente Alessandro Barcelos me falou como está esse processo. Eu perguntei para ele, por exemplo, olha, e se a CBF não fizer nada? E se a rodada ela se mantiver para o próximo fim de semana e o Flamengo bater o pé, levar o público com base na liminar e que se dane? Os clubes vão fazer um movimento de não jogar na rodada para que, por conta dos clubes, a rodada não aconteça? E o presidente Alessandro Barcelos me disse o seguinte: eu não vou fazer nada sozinho. Estou disposto a discutir com os 19 clubes o que fazer. Ainda não falamos sobre isso especificamente com os clubes, porque confiamos no poder da CBF de adiar e respeitar o congresso técnico que ela mesma organizou. Vou tentar traduzir um pouco o que falou o presidente Alessandro Barcelos. Ele não quis me dizer, e claro que ele me falando é uma posição pública do Internacional, que o Inter é a favor de não entrar em campo, porque o Inter está tendo muito cuidado para que se tome uma decisão em grupo, em colegiado, com a união e o aval dos outros clubes. E isso ainda não está sendo discutido, porque o que está na mesa agora é a possibilidade da CBF, nas próximas 24 horas, adiar a rodada ou buscar a antecipação desse julgamento. Enquanto a CBF tem a possibilidade de dar uma resposta, os clubes, pelo menos o Internacional, não se movimenta na ideia de promover um boicote na próxima rodada, mas é uma ideia que não é descartada nos bastidores e pode vir a acontecer se a CBF não se mexer e não tomar uma atitude em relação ao que o Flamengo está fazendo. Interessante também que nessa fala, o presidente Alessandro Barcelos me disse o seguinte: com base no Congresso Técnico, eu espero que a CBF fique do lado dos clubes e não do lado do Flamengo. E é assim que os clubes estão enxergando nesse momento e colocando a CBF contra a parede para agir. Se vocês não agirem, vocês vão estar beneficiando o Flamengo. Se você agir, você vai estar defendendo os interesses de todos os outros clubes do futebol brasileiro. Então é com base nessa pressão política, que é mais do que válida, que a CBF está sendo pressionada, está sendo colocada contra a parede pelos clubes do futebol brasileiro para que ela tome uma ação e defenda os interesses da maioria e não apenas os interesses do Flamengo. O Inter, então, assim como os outros clubes, aguardam nas próximas 24 horas que exista algum tipo de movimento por parte da CBF. E eu questionei ao presidente Alessandro Barcelos se existe algum clube que pode estar roendo a corda e fazer com que essa união dos clubes ela se enfraqueça. E eu citei para ele o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não assinou o pedido de suspensão da liminar para o jogo da Copa do Brasil do Flamengo, na quarta-feira. O Atlético Mineiro entende que o acordo entre os clubes seria só para o Campeonato Brasileiro. E o presidente Alessandro Barcelos disse que conversou com o presidente do Atlético Mineiro e que, segundo o Atlético, o posicionamento do Galo é o seguinte: o Atlético tem, inclusive, essa liminar. A mesma liminar que o Flamengo tem, o Atlético tem. Só que o Atlético não usa, porque entende que fez um acordo com os demais clubes do futebol brasileiro e não tem por que usar. Seria uma falta de ética usar esse acordo, que é exatamente quebrar esse acordo, que é exatamente o que o Flamengo está fazendo. O Atlético Mineiro, portanto, também é a favor da suspensão da rodada do Campeonato Brasileiro. Se tinha a possibilidade de que o Atlético roesse a corda, porque tem a seu favor uma liminar também, mas não, pelo que me relatou o presidente Alessandro Barcelos, o Atlético Mineiro também está a favor dessa coletividade, dessa união em prol do acordo que foi feito entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Se você não sabe do que eu estou falando, no Congresso Técnico da CBF, os 20 clubes acordaram que
só colocariam torcida nos estádios quando 80% das praças estiverem liberadas, o que não é o caso agora. O Flamengo quebrou esse acordo, conseguindo uma liminar na justiça e colocando na marra a torcida, e é isso que está em debate a partir de agora. Então é isso. Os clubes aguardam a CBF, aguardam a movimentação da Confederação Brasileira de Futebol nas próximas 24 horas para tomar o seu passo. O Internacional está conversando com os demais clubes. O presidente Alessandro Barcelos conversou com diversos presidentes, incluindo o presidente Romildo Bolzan Júnior, para armar quais os posicionamentos e quais as movimentações que os clubes vão fazer. Eu perguntei para ele como é que está sendo esse processo, porque a gente sabe que união de clubes aqui no futebol brasileiro é bem complicado. Ele disse, não temos outra saída. Até vou usar aqui, não temos outra saída. Ou a gente faz isso, ou vamos perder, inclusive, dinheiro. Os 19 clubes precisam se unir. Inclusive, seria melhor se o Flamengo estivesse unido com a gente. Como o Flamengo está do outro lado, os 19 clubes precisam se unir. E parece que é isso que está acontecendo nos bastidores. O presidente Romildo, inclusive, se reuniu na CBF hoje com o presidente interino da entidade, também participando desse processo de lobby, de pressão, para que a CBF tome uma atitude e não favoreça o Flamengo, favoreça os interesses dos outros clubes e do acordo que foi proposto em um congresso técnico organizado pela CBF, tá, gente? Um vídeo pouco longo, mas tentei relatar tudo aqui que eu ouvi do presidente Alessandro Barcelos, é o posicionamento oficial, o primeiro, pelo menos, que eu vi, posicionamento oficial do Internacional como clube em relação a tudo isso que está acontecendo politicamente dentro do futebol brasileiro. Não esquece de deixar o like, de te inscrever, de ativar as notificações e vamos embora para mais vídeos aqui da Dupla. Beijo!